O som não era um martelo. Foi o estalo agudo, picante de uma mão atingindo um rosto. Na chuva torrencial à beira da I-95, a policial Brenda Holloway não apenas agrediu uma motorista. Ela esbofeteou a honorável juíza Evelyn Carter, a chefe de justiça da Corte do Circuito. Brenda pensou que estava colocando uma ninguém em seu lugar. Ela não sabia que a mulher parada diante dela detinha o poder de assinar mandados, desmantelar distritos corruptos e terminar carreiras com um único telefonema. O que acontece quando uma valentona com um distintivo percebe que acabou de declarar guerra à própria lei? Observe de perto, porque nos próximos minutos você vai testemunhar o mais satisfatório karma instantâneo da história. A umidade em Savannah, Geórgia, agarrava-se a tudo como uma segunda pele, mesmo no final de outubro. Era uma terça-feira à noite, o tipo de noite pesada e sufocante, onde o ar parece carregado de eletricidade muito antes dos relâmpagos. A juíza Evelyn Carter suspirou, ajustando o retrovisor de seu Mercedes SL Vintage. Aos 52, Evelyn era um pilar da comunidade. Uma mulher cujo nome impunha respeito nos corredores revestidos de mogno do judiciário. Mas esta noite ela não era Vossa Excelência. Esta noite ela era apenas Evelyn, uma avó cansada, vestindo um moletom oversize da Yale e leggings, dirigindo para casa de uma corrida de emergência à farmácia para o recém-nascido com cólica de sua filha. Ela esfregou as têmporas. O dia tinha sido exaustivo. Uma sentença de duplo homicídio seguida por uma reunião orçamentária contenciosa com o conselho da cidade. Tudo o que ela queria era o silêncio de sua entrada de carro e uma xícara de chá. Ela entrou na tranquila extensão da Abercorn Street, mantendo sua velocidade estritamente no limite. Evelyn não quebrava leis. Ela as fazia cumprir. De repente, luzes azuis e vermelhas explodiram em seu retrovisor. O agressivo whoop-whoop de uma sirene cortou o jazz tocando suavemente em seu estéreo. Evelyn franziu a testa. Ela verificou seu velocímetro. 35 em uma zona de 35. Suas placas estavam em dia. Suas luzes estavam acesas. Não havia razão lógica para a parada. Calma, ela sussurrou para si mesma. Ela encostou suavemente no estacionamento vazio de um centro de jardinagem fechado, desligou o motor, abaixou a janela e colocou as mãos na posição 10 e 2 no volante. Ela sabia o procedimento. Ela havia presidido casos de má conduta suficientes para saber exatamente como essas interações poderiam degenerar se o motorista não seguisse o roteiro perfeitamente. Em seu espelho lateral, ela viu a policial se aproximar. A silhueta era imponente, andando com uma arrogância que sugeria tédio em vez de cautela. O holofote da viatura a cegou momentaneamente. A policial Brenda Holloway bateu sua lanterna contra o teto do Mercedes. Thwack, thwack, um ruído deliberado e desrespeitoso destinado a assustar. Brenda estava na força há 15 anos. Nesse tempo, ela havia construído uma reputação. Na sala de descanso do distrito, eles a chamavam de O Martelo. Nas ruas, ela era conhecida simplesmente como um pesadelo. Ela tinha um arquivo de queixas de uso excessivo de força, 3 polegadas de espessura, todas as quais haviam milagrosamente desaparecido ou sido arquivadas por seu cunhado, o capitão de assuntos internos. Brenda apontou o feixe diretamente para os olhos de Evelyn. Licença e registro, Brenda latiu. Nenhuma boa noite, nenhuma razão para a parada. Evelyn semicerrou os olhos contra o brilho, sua voz firme. Boa noite, policial. Posso perguntar o motivo da parada? Eu disse, licença e registro. Brenda estalou, inclinando-se mais perto. Ela viu uma mulher negra em um carro de luxo vestindo roupas de casa. No cálculo preconceituoso de Brenda, isso não somava sucesso, somava suspeita. E desligue essa música. Evelyn estendeu a mão lentamente em direção ao porta-luvas. Estou pegando o meu registro agora. Apenas me dê o RG, Brenda interrompeu, sua mão repousando agressivamente em seu coldre.
Evelyn entregou sua carteira de motorista. Brenda a pegou, olhando-a com um sorriso de escárnio. Ela não a leu de verdade. Ela não olhou o nome Evelyn Carter e conectou os pontos. Ela apenas viu um endereço em uma comunidade rica e predominantemente branca e fechada chamada The Landings. Este é um carro bonito, Brenda disse, seu tom escorrendo insinuação. De quem é? É meu, Evelyn respondeu, sua paciência diminuindo, mas sua postura composta. Seu? Um SL conversível de 1988 em perfeitas condições? Brenda riu, um som seco e áspero. Este carro custa mais do que a casa da maioria das pessoas. Você espera que eu acredite que você possui isso? O que você faz para trabalhar que lhe permite dirigir isso à meia-noite? Eu trabalho para o Estado, Evelyn disse calmamente. Policial, eu realmente devo insistir em saber por que fui parada. Eu não cometi uma violação de trânsito. Você tem uma lanterna traseira quebrada. Brenda mentiu. Era o seu truque. Quem ia verificar? Meus sensores do painel indicam que todas as luzes estão funcionando. Evelyn retrucou. O rosto de Brenda endureceu. Ela não estava acostumada a respostas. Ela estava acostumada ao medo. Ela estava acostumada a pessoas implorando, chorando ou ficando zangadas. Reações que ela poderia usar para justificar arrastá-las para fora do carro. Mas esta mulher era fria como gelo. E isso a enfureceu. Saia do veículo, Brenda comandou. Por uma lanterna traseira? Evelyn perguntou com as sobrancelhas erguidas. Isso não é procedimento padrão policial. Eu sinto cheiro de álcool, Brenda disse, a mentira escapando facilmente, praticada e suave. Saia do veículo ou eu a removerei. Evelyn sabia que não tinha bebido uma gota. Ela também sabia que resistir fisicamente daria a esta policial a desculpa que ela estava procurando. Evelyn desafivelou o cinto de segurança. Ela abriu a porta e saiu para o ar úmido da noite, ficando em sua altura total. Ela era mais alta que Brenda, e apesar do moletom, ela se portava com uma postura real que geralmente fazia os oficiais de justiça arrumarem suas gravatas. Vire-se mãos no capô, Brenda ordenou. Policial, isso é assédio, Evelyn disse, sua voz caindo uma oitava, tornando-se a voz que silenciava os tribunais. Eu estou disposta a fazer o teste de sobriedade, mas não serei tratada como uma criminosa. Você está cometendo um erro. O único erro, Brenda sibilou, agarrando o braço de Evelyn e empurrando-a em direção ao carro, foi você pensar que poderia falar de cima para mim. Brenda revistou rudemente, suas mãos procurando nos bolsos com força desnecessária. Ela não encontrou nada além de um recibo e um conjunto de chaves de casa. Frustrada pela falta de contrabando e pelo silêncio contínuo da mulher, Brenda girou Evelyn. Você tem um problema de atitude. Brenda cuspiu, seu rosto a centímetros do de Evelyn. Eu tenho um problema constitucional, Evelyn a corrigiu. Você não tem causa provável. Você fabricou uma infração de lanterna traseira e agora está fabricando uma suspeita de DUI. Sugiro que verifique minha identificação novamente, policial Holloway. Brenda congelou. Ela não havia dito à mulher seu nome. Ela não estava usando sua plaqueta de identificação. Ela raramente o fazia nos turnos noturnos, especificamente para dificultar que as pessoas registrassem queixas. Como você sabe meu nome? Brenda exigiu, recuando, sua mão tremendo em direção ao seu bastão. Por quê? Evelyn disse, alisando seu moletom. Eu li seu arquivo 3 vezes só este ano. A queixa de força excessiva envolvendo o adolescente na 37th Street. A acusação de intimidação do dono da loja de conveniência. Eu revisei todas elas. Os olhos de Brenda se arregalaram, mas não com reconhecimento, com paranoia. Ela pensou que esta mulher era talvez assuntos internos, ou talvez uma jornalista. Mas Brenda Holloway não recuou. Ela dobrou a aposta. Foi assim que ela sobreviveu por tanto tempo. Ela atacou. Você se acha esperta? Brenda zombou.
Você acha que ler alguns arquivos te torna intocável? Você é apenas mais uma criminosa na beira da estrada. Eu sou a juíza Evelyn Carter, Evelyn disse, as palavras ecoando claramente no lote vazio. Chefe de justiça da Corte Superior do Condado de Chatham. E você, policial Holloway, está atualmente violando meus direitos civis. Por um segundo, o ar parou. O inseto parou de zumbir. Brenda piscou. Ela olhou para a mulher. Então ela soltou uma risada alta e incrédula. Juíza, você? Brenda zombou, gesticulando para as leggings e o coque bagunçado de Evelyn. Moça, se você é uma juíza, eu sou a rainha da Inglaterra. Falsidade ideológica de oficial judicial. E isso é um crime grave. Agora eu realmente te peguei. Verifique. O sistema, Evelyn avisou, seus olhos estreitando-se. Brenda se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Evelyn, tentando usar intimidação física para quebrar a fachada. Eu não preciso verificar nada. Eu reconheço um mentiroso quando o vejo. Você é uma farsa. E você, Evelyn disse, sua voz de aço, é uma desgraça para o uniforme. Esse foi o gatilho. Brenda não pensou. Ela reagiu. A raiva que havia alimentado sua carreira, o racismo que ela disfarçava como trabalho policial, transbordou. Ela levantou a mão e balançou. Crack! O tapa ecoou pelo estacionamento. Foi forte, rápido e cruel. Derrubou os óculos de Evelyn de seu rosto, fazendo-os deslizar pelo asfalto. A cabeça de Evelyn virou para o lado. Sua bochecha ardeu com um fogo branco e quente. Silêncio. Silêncio absoluto e aterrorizante. Evelyn lentamente virou a cabeça de volta para encarar Brenda. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela não levantou as mãos para se defender. Ela simplesmente olhou para Brenda com um olhar tão terrivelmente calmo, tão completamente desprovido de medo, que pela primeira vez uma semente de verdadeiro pavor se plantou no estômago de Brenda. Evelyn tocou seu lábio. Um pequeno borrão de sangue saiu em seu dedo. Ela olhou para o sangue, então olhou para Brenda. Policial Holloway, Evelyn disse, sua voz terrivelmente quieta. Você acabou de cometer o último erro de sua carreira. Não fale. Não se mexa porque estou prestes a fazer um telefonema. Você não vai ligar para ninguém, Brenda gritou, alcançando o telefone de Evelyn. Mas antes que ela pudesse pegá-lo, uma segunda sirene soou na distância. Não uma viatura, um comboio. 3 SUVs pretos estavam descendo a Abercorn Street, flanqueando um veículo de patrulha estadual. Evelyn havia apertado o botão de pânico em seu chaveiro 3 minutos atrás, um alarme silencioso ligado diretamente ao escritório do Marechal Estadual, reservado para juízes de alto risco. Brenda olhou para as luzes que se aproximavam, então de volta para a mulher que ela acabara de esbofetear. A percepção a atingiu como um trem de carga. O império que Brenda havia construído sobre intimidação e favores estava prestes a enfrentar um furacão. O silêncio que se seguiu ao tapa foi quebrado, não por palavras, mas pelo rugido dos motores. O comboio que a juíza Evelyn Carter havia convocado não apenas chegou, ele invadiu. 3 Chevrolet Taos pretos com placas governamentais frearam bruscamente no estacionamento do centro de jardinagem, derrapando em uma formação tática que encurralou a viatura da policial Brenda Holloway. Atrás deles, um Georgia State Patrol Charger derrapou de lado, bloqueando a saída para Abercorn Street. Brenda cambaleou para trás, sua mão instintivamente pairando sobre seu coldre. Por um segundo fugaz e delirante, ela pensou que era reforço que ela não havia chamado. Ela pensou que talvez estivessem ali para ajudá-la a lidar com o suspeito beligerante. Então as portas se abriram. 6 homens em coletes táticos saíram dos SUVs. Eles não eram policiais locais. Eles não eram deputados do condado. Na parte de trás de seus coletes, em letras amarelas em negrito, estava a palavra Marshall. Solte. Mãos para o alto. Faça agora.
O comando não foi um pedido. Foi um estrondo sônico. 3 rifles AR-15 estavam apontados diretamente para o peito de Brenda. As miras a laser dançavam em seu uniforme, pintando pontos vermelhos sobre seu distintivo. Brenda congelou, a cor sumindo de seu rosto tão rápido que parecia que seu sangue havia evaporado. Ela havia intimidado adolescentes, amedrontado ladrões de lojas e assediado mães solteiras. Ela nunca em toda a sua vida havia encarado o cano da aplicação da lei federal. "Eu sou uma policial!" Brenda gritou, sua voz falhando, perdendo toda a sua antiga garra. "Eu sou da PD de Savannah. Não atirem! Mãos na cabeça! Ajoelhem-se!" O marechal líder, um homem alto com cabelo curto e uma voz como cascalho, avançou sobre ela. Este era o vice-marechal do ZCEUA David Vance, chefe da detalhe de proteção judicial. Ele não se importava com o distintivo dela. Ele se importava com a mulher parada ao lado do Mercedes. Brenda deixou cair sua lanterna. Ela tilintou no asfalto, o som minúsculo comparado aos gritos. Tremendo, ela entrelaçou os dedos atrás da cabeça e caiu de joelhos. O cascalho cravou-se em suas canelas, uma dor que ela havia infligido a inúmeros outros, mas que ficou chocada ao sentir em si mesma. O marechal Vance ignorou Brenda completamente, guardando sua arma enquanto sua equipe a imobilizava. Ele correu para Evelyn, seu rosto uma máscara de preocupação. "Juíza Carter", Vance disse, sua voz caindo para um tom respeitoso e urgente. "Você está segura? Você está ferida?" Evelyn ainda estava parada perto de seu carro, sua postura rígida. Ela não havia se movido desde o tapa. Ela lentamente baixou a mão do rosto. A fenda em seu lábio estava sangrando livremente agora, uma linha carmesim nítida contra sua pele. Sua bochecha estava rapidamente inchando, tornando-se um roxo escuro e irritado. Vance viu o sangue. Sua mandíbula se apertou. Ele olhou da juíza para a policial ajoelhada, seus olhos estreitando-se em fendas de pura fúria. "Ela te bateu?" Vance perguntou, a incredulidade palpável. Uma policial uniformizada agrediu uma chefe de justiça em exercício? "Sim", Evelyn disse, sua voz calma, mas rouca. "Ela fabricou uma parada, tentou uma busca ilegal. E quando me identifiquei, ela me agrediu. Eu quero que ela seja processada, Marechal Vance, pelo livro. Mas eu quero que seja feito aqui. Imobilize a suspeita." Vance latiu para sua equipe. 2 marechais agarraram Brenda pelos braços. Eles não usaram a orientação gentil que os policiais dão uns aos outros. Eles a puxaram para cima. Um chutou suas pernas para separá-las enquanto o outro a jogou contra o capô de sua própria viatura, exatamente no mesmo lugar onde ela pretendia jogar Evelyn. "Você está cometendo um erro!" Brenda gritou, seu rosto pressionado contra o metal quente. "Ela resistiu! Ela avançou sobre mim! Eu temi pela minha segurança!" "Cale a boca!" Um dos marechais rosnou, apertando as algemas com força. Não o ajuste confortável e frouxo que Brenda geralmente dava aos seus amigos. Estas eram apertadas o suficiente para beliscar o nervo. "Você tem o direito de permanecer em silêncio", o marechal começou a recitar, "e eu sugiro que você o use porque você acabou de agredir um oficial protegido." Naquele momento, outra sirene soou. Uma sirene familiar, local. Uma viatura da PD de Savannah parou na cena, luzes piscando. Saiu o sargento Roy Miller. Miller era cunhado de Brenda. Ele era a razão pela qual Brenda ainda tinha um emprego. Ele era um homem de pescoço grosso com um bigode que não estava na moda desde 1990 e olhos que constantemente procuravam uma saída. Ele havia ouvido o registro de rádio inicial de Brenda e, vendo a localização do GPS parada por muito tempo, foi checar como ela estava, esperando ajudá-la a intimidar um motorista bêbado. Em vez disso, ele se deparou com um incidente federal. Miller parou bruscamente. Ele viu os marechais. Ele viu Brenda algemada no capô.
E então ele viu a mulher parada ao lado do Mercedes. Ele soube quem ela era imediatamente. Todo policial de alta patente na cidade conhecia a juíza Carter. Ela havia presidido o caso Rico que derrubou a gangue West Side. Ela era a única juíza que não jogava golfe com o chefe de polícia. Miller sentiu um suor frio escorrer por suas costas. Brenda, sua idiota, ele pensou. O que você fez? Ele se aproximou com as mãos para cima, palmas abertas, tentando mudar para o modo de policial bonzinho. Opa, opa, senhores, Miller disse, forçando um sorriso. Vamos todos respirar. Eu sou o sargento Miller, supervisor de turno. Essa é a policial Holloway, uma das minhas melhores. Tenho certeza de que houve apenas um mal-entendido. Talvez a senhora estivesse emocional. Vance se colocou na frente de Miller, bloqueando seu caminho para Brenda. Vance era uma cabeça mais alto e cerca de 50 libras de músculo mais pesado. Não há mal-entendido, sargento, Vance disse. Sua policial acabou de agredir fisicamente uma chefe de justiça da Corte Superior durante uma parada de trânsito sem causa provável. Miller empalideceu, mas tentou mudar de assunto. A corrupção era profunda, e seu instinto era sempre acobertar primeiro, perguntar depois. Olhe, Marechal, se houve uma altercação, nós lidamos com isso internamente. Assumimos a custódia da policial, revisamos as filmagens e apresentamos um relatório. Vocês não têm jurisdição sobre uma parada de trânsito. Isso não é mais uma parada de trânsito. A voz de Evelyn cortou o ar. Ela avançou, entrando na poça de luz criada pelos faróis. Ela pegou seus óculos do chão. Uma lente estava rachada, uma teia de aranha de vidro quebrado. Ela olhou para Miller. Ela não gritou. Ela não parecia emocional. Ela parecia que estava prestes a proferir uma sentença de prisão perpétua. Sargento Miller, Evelyn disse, eu me lembro de você. Você testemunhou em minha corte 3 anos atrás sobre o desaparecimento de evidências no caso de narcóticos Johnson. Lembro-me de considerar seu testemunho carente de credibilidade. Miller engoliu em seco. Vossa Excelência, Você quer lidar com isso internamente, vixe? Evelyn continuou, aproximando-se. Como você lidou com as queixas de força excessiva contra a policial Holloway no mês passado? Como você lidou com o incidente da loja de conveniência? Eu sei sobre os arquivos perdidos, sargento. Eu sei sobre as câmeras corporais quebradas. Os olhos de Miller moveram-se rapidamente. Vossa Excelência, eu não sei do que você está falando. Policial Holloway? Evelyn direcionou sua atenção para a mulher algemada no capô. Sua câmera corporal está ativa? Brenda, tentando salvar a situação. Ela pifou. A bateria morreu logo antes da parada. Conveniente, certo? Então é a sua palavra contra a minha, senhora. Brenda sorriu, mesmo algemada. Era seu as na manga. Sem vídeo, sem prova. Apenas um, ele disse. Ela disse. E os sindicatos de polícia eram ótimos em vencer esses. Miller visivelmente relaxou. Viu falha de equipamento, lamentável. Sem vídeo, Vossa Excelência. É difícil dizer quem bateu em quem. Talvez você tenha caído. Evelyn os encarou por um longo momento. Então um pequeno e aterrorizante sorriso tocou os cantos de sua boca. O lado que não estava sangrando. Você realmente é um dinossauro, não é, Policial Holloway? Evelyn disse suavemente. Você pensa que o mundo ainda é analógico? Evelyn apontou um dedo em direção ao seu Mercedes. Essa é uma conversão Retro-Mod 2024, Evelyn explicou, sua voz nítida. Embora a carroceria seja vintage 1988, os internos são de última geração. Ele está equipado com um sistema de segurança inteligente de 360 graus, incluindo áudio de alta definição e gravação de vídeo com visão noturna, que faz upload diretamente para a nuvem no momento em que os sensores de proximidade são violados. O sorriso de Brenda desapareceu. Marechal Vance, Evelyn disse. Meu telefone, por favor. Vance entregou-lhe o smartphone.
Evelyn tocou na tela 2 vezes e o virou para Miller e Brenda. Na tela havia um feed de vídeo cristalino. Mostrava a abordagem agressiva de Brenda. Tocava o áudio. Você tem um problema de atitude. Mostrava a falta de provocação. E então, em resolução 4K de alta definição, mostrava o tapa. O som do golpe veio pelos alto-falantes do telefone, nítido e nauseante. Miller olhou para a tela. Ele parecia que ia vomitar. Esse vídeo, Evelyn disse, deslizando o telefone de volta para o bolso, já foi automaticamente enviado por e-mail para o promotor distrital, o prefeito e a divisão de direitos civis do Departamento de Justiça. Ele foi enviado há 5 minutos. Evelyn se aproximou de Brenda, inclinando-se para que seus olhos ficassem no mesmo nível. Você queria saber o que eu faço para trabalhar? Evelyn sussurrou. Eu desmonto coisas quebradas. E Policial Holloway, você está quebrada. Tire-a da minha vista, Evelyn comandou Vance. Enquanto os marechais arrastavam uma Brenda chorando e se debatendo em direção ao SUV, não uma viatura policial, mas um transporte federal, Miller tentou um último movimento desesperado. Ele pegou seu rádio. Preciso ligar para o capitão, Miller gaguejou. O capitão Holloway precisa saber que sua irmã está sendo presa. Vá em frente, Evelyn disse, virando-lhe as costas para examinar seu carro. Ligue para ele. Diga a ele para vir aqui. Tenho um mandado de prisão para ele sendo digitado enquanto falamos. Miller congelou, o rádio a meio caminho da boca. Isso mesmo, Evelyn disse, olhando por cima do ombro. Você pensou que eu vim despreparada? Esta noite não foi apenas sobre uma parada de trânsito, sargento. Este foi o primeiro dominó. A tempestade acima finalmente estourou. A chuva começou a cair, lavando o sangue do lábio de Evelyn, mas não conseguiu lavar o olhar de terror absoluto no rosto do sargento Miller. O império não estava apenas desmoronando, estava sendo demolido. A cela de detenção no Tribunal Federal na Telfair Square não era nada como a cela de bêbados no distrito local. Não havia grafites nas paredes, nenhum cheiro de urina velha e alvejante, e nenhuma camaradagem com os guardas. Era uma caixa estéril e a prova de som de concreto cinza e aço inoxidável. A policial Brenda Holloway sentou-se no banco de metal frio, tremendo. Eles haviam tirado seu uniforme, o distintivo, a arma, o cinto, as botas, tudo removido e registrado como evidência. Ela estava vestindo um macacão federal laranja que cheirava a detergente industrial e parecia lixa contra sua pele. Ela havia gritado por 1 hora. Ela havia exigido seu representante sindical. Ela havia exigido ligar para seu irmão, capitão Jim Holloway. Ela havia ameaçado processar todos os marechais no prédio, mas pelos últimos 20 minutos havia permanecido em silêncio. A realidade estava se instalando como hipotermia. Os marechais não a haviam registrado na cadeia do condado de Chatham, onde os deputados teriam lhe dado um café e uma piscadela, deixando-a sentar na sala de descanso até a fiança ser paga. Eles a haviam trazido diretamente para a detenção federal. A pesada porta de aço zumbiu e se abriu. Brenda saltou, esperando seu advogado. Em vez disso, o vice-marechal David Vance entrou, carregando uma cadeira de metal e uma pasta grossa. Ele não parecia mais zangado. Ele parecia entediado, o que era infinitamente mais aterrorizante. Ele colocou a cadeira no centro da sala, sentou-se e jogou a pasta sobre a pequena mesa de metal aparafusada ao chão. Você não pode me manter aqui. Brenda explodiu, sua voz rouca. Eu sou uma policial. Eu tenho direitos sob a Declaração de Direitos do Oficial de Aplicação da Lei. Eu preciso do meu representante. Vance olhou para ela, seus olhos inexpressivos. Você não é uma policial agora, Brenda. Você é uma detida federal. E quanto à sua declaração de direitos, isso se aplica a investigações administrativas. Isso não é administrativo. Isso é criminal. Foi uma parada de trânsito, Brenda gritou, batendo a mão na mesa. Ela resistiu. É a minha palavra contra a dela. Vance inclinou-se para frente.
Nós assistimos ao vídeo, Brenda. Todos nós assistimos. O promotor assistiu. O escritório de campo do FBI em Atlanta está assistindo agora mesmo. Brenda congelou. FBI? Você agrediu um oficial de ligação distrital federal e uma chefe de justiça. Vance disse calmamente. Mas aquele tapa, aquilo foi apenas a cereja do bolo. Veja, quando a juíza Carter nos ligou, ela não apenas relatou uma agressão, ela autorizou um precedente rico. Vance bateu na pasta. Nós estamos observando o turno da noite da PD de Savannah por 6 meses, Brenda. Você, Sargento Miller, e seu irmão, Capitão Holloway. Nós sabíamos que vocês estavam desviando dinheiro de apreensões de drogas. Nós sabíamos que vocês estavam plantando evidências em motoristas que os desrespeitavam. Nós apenas precisávamos de um evento desencadeador para executar os mandados. Você nos deu o bilhete dourado. Brenda sentiu a sala girar. Você estava observando? A juíza Carter assinou a ordem de escuta telefônica ela mesma 3 meses atrás. Vance revelou, lançando a bomba. Ela sabia quem você era no segundo em que você a parou. Ela estava tiisca. E você engoliu o anzol, a linha e o chumbinho. Vance abriu o arquivo. Não estava vazio. Estava cheio de transcrições. Transcrição 4B. Policial Holloway para Sargento Miller. Apenas polvilhe um pouco de crack no banco de trás. Ele não saberá. Eu preciso do pagamento de horas extras no tribunal. Brenda olhou para o papel, sua boca aberta. Nós temos você gravada fabricando evidências nos últimos 3 anos, Vance disse, fechando a pasta. Você não está enfrentando acusações de agressão, Brenda. Você está enfrentando conspiração para violar direitos civis, violações de cor da lei e extorsão federal. Você está enfrentando 20 anos à prisão perpétua em uma penitenciária federal. Brenda escorregou para trás contra a parede, deslizando até atingir o banco. A arrogância que a havia blindado por 15 anos se despedaçou. Ela não era mais o martelo. Ela era um inseto sob um microscópio. Eu quero fazer um acordo. Ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu posso te dar Miller. Eu posso te dar os outros. Vance levantou-se e pegou a cadeira. Ele olhou para ela com puro nojo. A juíza Carter deu instruções estritas sobre quaisquer acordos de delação premiada. Vance disse, caminhando para a porta. Ela disse para lhe dizer, a lei não é um mercado. Você não vai comprar sua saída desta vez. A porta bateu, deixando Brenda sozinha no silêncio cinzento, o eco da fechadura girando soando como o último prego em um caixão. Enquanto Brenda se desintegrava em uma cela, a tempestade que ela havia desencadeado estava se espalhando pela cidade de Savannah. Eram 3 e tanto da manhã. As luzes fluorescentes da sala de emergência do hospital St. Joseph's zumbiam. A juíza Evelyn Carter sentou-se na beira de uma maca, uma compressa fria no rosto. O inchaço era forte, seu olho esquerdo estava quase fechado e 4 pontos mantinham seu lábio unido. Mas seu bom olho estava afiado, alerta e focado nos 3 homens parados na sala de trauma com ela. Um era o promotor distrital, Marcus Thorne. O segundo era o agente especial encarregado da divisão do FBI na Geórgia. O terceiro era um jovem médico com aparência aterrorizada segurando um tablet. O osso orbital não está fraturado, felizmente, o médico disse, sua voz tremendo ligeiramente. Não era todo dia que a chefe de justiça era sua paciente, mas o dano aos tecidos moles é grave. Você precisa de descanso, Vossa Excelência. Eu descansarei quando a papelada for arquivada. Evelyn disse, sua voz ligeiramente arrastada devido ao lábio inchado, mas ainda assim dominante. Ela entregou a bolsa de gelo para a enfermeira e sentou-se mais ereta. Marcos, ela disse, virando-se para o promotor. Eu quero a acusação marcada para as 9h em ponto. Sem atrasos. Evelyn. Marcus Thorne suspirou, esfregando a testa. Ele era um bom homem, mas um político. Isso vai ser um banho de sangue. O sindicato da polícia já está distorcendo.
Eles estão dizendo que você estava embriagada e beligerante. Eles estão vazando histórias para a imprensa de que você abusou de seu poder. Evelyn pegou seu telefone. Ela navegou até seu armazenamento na nuvem e clicou em enviar. Verifique seu e-mail, Marcos, ela disse. Acabei de enviar o áudio e vídeo completos e não editados do meu carro. Libere-o. Libere-o, Marcos piscou. Antes do julgamento, isso é preconceito. Libere-o, Evelyn o interrompeu. Eles querem tentar isso no Tribunal da Opinião Pública? Ótimo. Deixe o público ver exatamente o que aconteceu. Deixe-os ver a Policia Holloway agredir uma mulher de 60 anos por fazer uma pergunta. Deixe-os ouvir os insultos raciais que ela usou antes que as câmeras fossem desligadas. Libere tudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no Distrito Central, reinava o caos. O capitão Jim Holloway, irmão mais velho de Brenda e chefe de assuntos internos, estava destruindo seu escritório. Ele era um homem grande, com o rosto vermelho e suando, empurrando documentos para um triturador tão rápido quanto a máquina conseguia comê-los. Ele havia recebido a ligação de Miller 20 minutos atrás. Marechais, custódia federal, escutas. Garota estúpida, estúpida, Jim murmurou, alimentando uma pilha de queixas de força excessiva nos dentes do triturador. Ele havia passado 10 anos construindo uma fortaleza em torno de sua família. Ele havia enterrado todas as queixas, intimidado todas as testemunhas e pago todos os advogados. Tudo para Brenda explodir, tudo porque não conseguiu controlar seu temperamento em uma parada de trânsito. Bang! A porta de seu escritório não abriu. Ela foi arrombada de suas dobradiças. Jim girou, alcançando a gaveta onde guardava sua arma descartável. Nem pense nisso, Jim. O xerife Alcott, o xerife do condado, estava na porta com uma espingarda apontada para o peito de Jim. Atrás dele estavam 6 patrulheiros estaduais. A polícia local não havia sido confiada com esta operação. Afaste-se do triturador, o xerife Alcott ordenou. Este é o meu distrito, Alcott, Jim gritou, tentando blefar. Você não tem jurisdição aqui. Fui deputizado pelos federais, Jim, Alcott disse, entrando na sala. E estou executando um mandado de busca para todo este prédio. Afaste-se. Jim olhou para o triturador, então para a espingarda. Ele levantou as mãos lentamente. Você está cometendo um erro, Jim zombou. Eu tenho sujeira sobre todos nesta cidade. Você me derruba. Eu levo metade do conselho da cidade comigo. É com isso que estamos contando? Uma voz veio do corredor. Evelyn Carter entrou no distrito. Ela ainda usava seu moletom da Yale, agora manchado com algumas gotas de sangue seco. O curativo em seu lábio estava branco nítido. Ela parecia espancada, exausta e totalmente invencível. O rosto de Jim Holloway ficou branco. Ele havia ouvido que ela estava ferida. Ele não esperava que ela liderasse a operação. Juíza Carter, Jim gaguejou. Eu estava apenas revisando os arquivos do incidente, para garantir o protocolo adequado. Evelyn passou pelos patrulheiros pisando na porta quebrada. Ela foi direto para a mesa de Jim e apertou o botão de parada no triturador. Ela puxou o documento semi-comido. Era uma queixa de uma mãe cujo filho havia sido espancado por Brenda 2 anos atrás. Você nunca soube quando desistir, não é, Jim? Evelyn perguntou suavemente. Ela olhou ao redor do escritório. A mesa de mogno, os prêmios na parede, as fotos dele apertando as mãos do prefeito. Sua irmã está em uma cela da qual provavelmente nunca sairá, Evelyn disse. O sargento Miller acabou de virar testemunha de estado 10 minutos atrás para salvar sua aposentadoria. Ele está contando tudo ao FBI. Onde o dinheiro está escondido? Quem são os fornecedores? Quem você subornou? Jim afundou em sua cadeira, a luta esvaindo-se dele. Miller havia virado. Acabou. Por quê? Jim sussurrou olhando para ela.
Por que ir tão longe? Foi apenas um tapa. Poderíamos ter pedido desculpas. Poderíamos ter chegado a um acordo. Evelyn tocou o curativo em seu rosto. Por que, capitão? Ela disse, sua voz dura como diamante. Não foi apenas um tapa. Foi um lembrete. Você pensou que porque eu era uma mulher negra em um moletom, eu era impotente. Você pensou que a lei pertencia a você. Eu estou aqui apenas para devolvê-la ao povo. Ela se virou para o xerife Alcott. Prenda-o. E Alcott, garanta que ele seja colocado na população geral. Eu não gostaria que ele recebesse tratamento especial. Enquanto os patrulheiros algemavam o capitão, Evelyn saiu do distrito. O sol estava apenas começando a nascer sobre Savannah, projetando longas sombras sobre as pedras. Seu rosto latejava de dor, mas ao entrar na luz da manhã, ela se sentiu mais leve do que em anos. A podridão estava sendo extirpada, mas a parte mais difícil ainda estava por vir. A acusação formal. Brenda não se renderia sem lutar, e ela havia contratado o advogado de defesa mais desagradável e caro do estado. Um homem conhecido como o Tubarão. O tribunal do condado de Chatham estava sob cerco. Às 8h30 da manhã, vans de notícias da CNN, Fox e MSNBC estavam estacionadas em 3 filas na rua. O vídeo de Evelyn havia viralizado. Tinha 10 milhões de visualizações em 4 horas. A hashtag #LutraJudgeCarter estava em alta em todo o mundo. A imagem do tapa, reprisada em câmera lenta em todas as redes, havia acendido uma tempestade. O tribunal para a acusação formal estava lotado. Cada assento estava ocupado. A sala de espera estava cheia. Do lado de fora, uma multidão de milhares cantava, sem justiça, sem paz. Brenda Holloway foi conduzida ao tribunal pela porta lateral. Ela não estava usando seu uniforme. Ela estava no macacão laranja, algemada na cintura. Ela parecia exausta, seus olhos vermelhos de chorar, mas sua mandíbula estava firme em uma linha teimosa. Sentado ao lado dela estava Arthur, o tubarão Sterling. Ele era um homem pequeno em um terno de $3.000, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele havia feito carreira em tirar policiais sujos da cadeia. Ele se inclinou para Brenda. Não se preocupe, Sterling sussurrou. Eu conheço o juiz que está com esta rotação. É o juiz Abernathy. Ele é um velho conhecido. Ele odeia Carter. Conseguiremos fiança, Brenda acenou, sentindo um vislumbre de esperança. O juiz Abernathy era conhecido por ser leniente com a aplicação da lei. Ele e o irmão dela costumavam caçar juntos, todos de pé. A voz do oficial de justiça ecoou. Brenda levantou-se, alisando seu macacão, tentando parecer respeitosa. Ela observou a porta atrás do banco, esperando o velho juiz Abernathy de cabelos brancos sair. Mas Abernathy não saiu. Em vez disso, a porta se abriu e uma mulher entrou. Ela era jovem, mal passava dos 40, com feições marcantes e olhos que examinavam a sala como um radar. A juíza Maria Gonzalez. Os joelhos de Brenda quase cederam. Sterling praguejou baixinho. Droga! Eles trocaram a pauta! A juíza Gonzalez assumiu o banco. Ela era conhecida como a guilhotina. Ela era justa, mas tinha tolerância zero para a corrupção, e o boato era que ela idolatrava Evelyn Carter. Sentem-se, Gonzalez disse, sua voz nítida. Ela abriu o arquivo à sua frente. Ela não olhou para os advogados. Ela olhou para os papéis por um longo minuto. O silêncio na sala era sufocante. Processo número 49-2A do B. Gonzalez leu. Estados Unidos vet Brenda Holloway. As acusações incluem agressão a um oficial federal, privação de direitos sob cor da lei, obstrução da justiça e extorsão. Vossa Excelência, Sterling levantou-se abotoando seu paletó. Meu cliente se declara inocente. Solicitamos que a fiança seja fixada em um valor razoável. A Policial Holloway é uma veterana condecorada da força com fortes laços com a comunidade. Ela não é um risco de fuga.
Não é um risco de fuga? O promotor, um advogado federal enviado de Atlanta, levantou-se. Vossa Excelência, a ré tem acesso a contas offshore financiadas por produtos de narcóticos ilegais. Seu irmão, que seria sua fiador, foi preso esta manhã por comandar uma empresa criminosa de dentro do departamento de polícia. A juíza Gonzalez olhou para Sterling. Isso é verdade, conselheiro. O capitão está sob custódia. Sterling pigarreou, puxando sua gola. Eu ouvi relatos, Vossa Excelência, mas minha cliente não é seu irmão. Ela tem um histórico limpo. Um histórico limpo? Gonzalez pegou um pedaço de papel. Tenho aqui uma declaração juramentada do Banco de Dados de Assuntos Internos, divulgada esta manhã pela juíza Carter. Ela lista 47 queixas de força excessiva contra a policial Holloway nos últimos 5 anos. Todas as 47 foram arquivadas pelo agora encarcerado Capitão Holloway. Um suspiro percorreu o tribunal. Brenda encolheu-se em seu assento. Isso é boatos, Sterling objetou. É evidência de um padrão. Gonzalez estalou. Ela virou seu olhar para Brenda. Senhorita Holloway, por favor, levante-se. Brenda levantou-se, suas correntes chacoalhando. Neste tribunal, Gonzalez disse, nós exigimos dos oficiais da lei um padrão mais alto, não um mais baixo. Você traiu a confiança pública. Você agrediu fisicamente uma chefe de justiça. Você representa um perigo claro e presente para a comunidade. Gonzalez pegou seu martelo. Fiança negada. A ré é detida sob custódia dos marechais dos EUEIs, aguardando o julgamento. Negado, Brenda gritou. Você não pode fazer isso. Eu tenho filhos, eu tenho uma vida. Você deveria ter pensado nisso antes de levantar a mão, Gonzalez disse friamente. Enquanto os marechais se moviam para levar Brenda embora, uma comoção começou no fundo do tribunal. As portas duplas se abriram. Evelyn Carter entrou. Ela estava vestida com suas vestes judiciais completas. O tecido preto esvoaçava ao redor dela. Seu rosto estava ainda enfaixado, seu olho ainda roxo, mas ela usava as vestes como uma armadura. Ela não estava presidindo. Ela estava observando, mas sua presença sugou o ar da sala. Toda a galeria se virou para olhá-la. Então, lentamente, uma pessoa se levantou. Então outra. Então toda a sala. Até a imprensa. Eles se levantaram em respeito. Brenda olhou para trás e viu Evelyn parada lá. A mulher que ela havia chamado de ninguém. A mulher que ela havia esbofeteado. Evelyn não sorriu. Ela não se gabou. Ela simplesmente acenou para Brenda. Um aceno que dizia: a justiça foi feita. As pernas de Brenda cederam. Ela não precisou ser arrastada desta vez. Ela teve que ser carregada. Ela lamentou, um som de puro desespero, enquanto era arrastada para fora do tribunal, passando pela mulher que havia derrubado seu império com um único telefonema. Mas enquanto Brenda desaparecia pela porta da cela de detenção, Sterling, seu advogado, já estava arrumando sua maleta. Ele olhou para o promotor. Eu preciso falar com você, Sterling disse baixinho. Ela é tóxica, mas eu represento Miller também. Ele quer falar sobre as casas de esconderijo. Ele diz que há uma que Brenda gerenciou pessoalmente. A reviravolta não havia acabado. O tapa foi apenas o começo. Eles estavam prestes a encontrar os corpos. As semanas seguintes à acusação formal foram um borrão de frenesi midiático e manobras legais. Mas a história real não estava mais acontecendo no tribunal. Estava acontecendo em um terreno pantanoso e coberto de mato nos arredores de Savannah. Uma propriedade listada sob uma empresa de fachada, rastreada até Brenda Holloway. A policial Brenda Holloway não era apenas uma valentona. Ela era uma acumuladora. Mas ela não acumulava jornais ou gatos. Ela acumulava influência. Com base na denúncia de seu ex-advogado, o FBI invadiu a propriedade em uma manhã de terça-feira.
Era um antigo pátio de apreensão que havia sido fechado 5 anos atrás. Contêineres de transporte enferrujados estavam empilhados na lama. O Marechal David Vance liderou a equipe cortando o cadeado do container 4. As portas rangeram, revelando uma parede de calor abafado e o cheiro de mofo. Dentro, prateleiras do chão ao teto estavam cheias de caixas de evidências. Jackpot, Vance sussurrou. Eles encontraram armas com números de série raspados. Eles encontraram sacos de dinheiro totalizando mais de 2 milhões de dólares. Mas a descoberta mais condenatória estava em um cofre à prova de fogo nos fundos. Ele continha um livro-razão. Brenda havia mantido um registro meticuloso de cada prisão ilegal, cada pacote de droga plantado e cada suborno recebido por sua unidade na última década. Ela havia anotado nomes, datas e valores. Ela pensou que era sua apólice de seguro, material de chantagem para manter seu irmão e os outros policiais na linha. Em vez disso, era uma confissão. Mas havia algo mais no container. Uma pequena caixa trancada rotulada Elijah. Vance a abriu. Dentro havia uma mochila infantil, um carrinho de brinquedo e um telefone celular quebrado. O sangue de Vance gelou. Ele conhecia aquele nome. Elijah era um menino de 12 anos que havia desaparecido 3 anos atrás. O relatório policial, arquivado pela própria Brenda, afirmava que o menino havia fugido. Vance entregou a mochila a um agente do FBI, suas mãos tremendo de raiva. Obtenham a perícia nisso, agora. De volta ao centro de detenção federal, Brenda estava em confinamento solitário para sua própria proteção. Os outros detentos sabiam que ela era policial, e os guardas, muitos dos quais ela havia desprezado ou intimidado no passado, não tinham pressa em ajudá-la. Seu advogado, um defensor público agora que seus bens estavam congelados, entrou na sala de visitas, pálido. Eles encontraram o container, Brenda, ele disse sem se sentar. Brenda olhou para a parede. Ela não piscou. E eles encontraram a mochila de Elijah, ele acrescentou. Brenda estremeceu. Essa era a única coisa que ela realmente temia. O menino não havia fugido. Ele havia testemunhado Brenda aceitando um suborno de um traficante. Ela o havia perseguido. Ele havia caído no canal. Ela não o havia salvado. Ela o havia assistido se afogar, então escondeu sua mochila para encobrir seus rastros. Foi um acidente, Brenda sussurrou, lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Não lágrimas de remorso, mas lágrimas de autopiedade. Eu não queria que ele caísse. Não importa, o advogado disse, fechando sua maleta. Regra de homicídio qualificado. Uma morte ocorreu durante a prática de um crime. Eles estão elevando as acusações. O promotor não está mais procurando 20 anos, Brenda. Ele olhou para ela com pena e repulsa. Eles estão buscando prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. 6 meses haviam se passado desde a batida no pátio de apreensão, mas o calor em Savannah não havia cedido. Se alguma coisa, ele havia se intensificado, concentrado inteiramente dentro das 4 paredes da sala de audiências 4B. O julgamento de Estados Unidos versus Brenda Holloway havia se tornado um espetáculo nacional. O tribunal era uma panela de pressão. O ar-condicionado lutava contra o calor corporal da galeria lotada. Jornalistas, ativistas dos direitos civis e as famílias das vítimas de Brenda, todos se espremiam nos bancos de madeira. Brenda sentou-se à mesa da defesa, um fantasma de seu antigo eu. O macacão laranja pendia frouxamente em sua estrutura. Seu cabelo, uma vez puxado para trás em um coque severo e intimidador, agora estava mole e grisalho. Ela se recusou a olhar para a galeria. Ela olhou para o grão da mesa, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Ela sabia quem estava sentado na primeira fila diretamente atrás da promotoria. A mãe de Elijah, segurando uma foto emoldurada de seu filho. O julgamento havia sido um desfile de traições. A estratégia da promotoria foi brutal e eficiente. Eles desmantelaram a vida de Brenda pedaço por pedaço, usando as pessoas que ela havia controlado.
O golpe mais devastador veio no terceiro dia, quando o ex-sargento Roy Miller subiu ao púlpito. Miller, vestindo um terno barato e parecendo 10 anos mais velho, evitou o olhar de Brenda enquanto detalhava o funcionamento interno do turno da noite. Ela chamava de dízimo, Miller testemunhou, sua voz mal um sussurro no microfone. Qualquer dinheiro apreendido de um traficante, Brenda pegava 20% antes de registrá-lo. Se não cooperássemos, ela ameaçaria nos repreender. Ela disse que tinha arquivos sobre todos. E ela alguma vez mencionou a vítima, Elijah? O promotor perguntou. Miller enxugou o suor do lábio superior. Uma vez ela estava bêbada na festa de Natal do distrito. Ela disse, pontas soltas se amarram se você as mantiver debaixo d'água tempo suficiente. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala. Brenda fechou os olhos com força, uma lágrima escorrendo. A traição doeu mais do que as algemas. Miller, seu cunhado, o homem que ela havia protegido, estava cravando os pregos em seu caixão para salvar sua própria pele. Mas o clímax do julgamento foi o testemunho da juíza Evelyn Carter. Quando Evelyn entrou no tribunal, o movimento e os sussurros pararam instantaneamente. Ela não andava com a arrogância de uma conquistadora, mas com a dignidade silenciosa de uma sobrevivente. Ela subiu ao púlpito, prestou o juramento e sentou-se com as mãos cruzadas no colo. A cicatriz em seu lábio era fraca agora, uma fina linha branca, mas sob as luzes severas do tribunal, era uma marca de sua resiliência. O defensor público de Brenda, um homem chamado Sr. Clark, que parecia preferir estar em qualquer outro lugar, tentou o seu melhor para desestabilizá-la. Foi uma tentativa desesperada e desajeitada. Juíza Carter, Clark começou andando nervosamente. Você admite que revisou o arquivo da policial Holloway antes da noite em questão. Não é verdade que você saiu naquela noite procurando por uma briga? Que você usou sua influência e seu veículo de luxo para prender uma policial trabalhadora? Evelyn ajustou seus óculos. Ela olhou para Clark. Então lentamente virou seu olhar para Brenda. O silêncio se estendeu por 10 segundos. Uma eternidade em um julgamento. Sr. Clark, Evelyn disse, sua voz melódica, mas firme, projetando-se para o fundo da sala sem microfone. Eu não saí procurando por uma briga. Eu saí para comprar fórmula infantil. Eu era uma avó fazendo uma tarefa. O fato de eu estar dirigindo um carro que trabalhei 30 anos para pagar não é armadilha. É o sonho americano. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. A polícia Holloway não me parou porque eu quebrei uma lei. Ela me parou porque não conseguia conciliar meu rosto com meu veículo. Ela viu um alvo, não um cidadão. E quando ousei exercer meus direitos constitucionais, direitos que jurei defender, ela respondeu com violência. Se meu conhecimento da lei é uma arma, conselheiro, então talvez sua cliente devesse ter vindo para a batalha armada com algo além de intolerância e um bastão. A promotoria encerrou. A defesa não tinha nada. Nenhuma testemunha. Nenhum álibi. Apenas o eco oco dos próprios insultos gravados de Brenda tocando em loop para o júri. As deliberações duraram apenas 4 horas. Quando o júri retornou, o presidente do júri, um professor de escola de meia-idade, levantou-se. Suas mãos estavam firmes. A ré, por favor, levante-se. A juíza Gonzales comandou. Brenda levantou-se. Suas pernas pareciam água. Ela agarrou a mesa para não desabar. Na primeira acusação, agressão agravada a um oficial federal, o presidente do júri leu. Consideramos a ré culpada. Brenda soltou um pequeno soluço. Na segunda acusação, privação de direitos sob cor da lei, culpada. Na terceira acusação, extorsão e corrupção, culpada. As culpabilidades continuaram vindo, rítmicas e implacáveis, como socos que ela não conseguia bloquear. Mas a sala prendeu a respiração para a contagem final.
Na 7ª acusação, homicídio doloso em 2º grau referente à morte de Elijah Vance. Culpada, a mãe de Elijah gritou, um som de puro e agonizante alívio enterrando o rosto nas mãos. Os joelhos de Brenda finalmente cederam e ela desabou em sua cadeira, cobrindo o rosto. A audiência de sentença ocorreu 3 dias depois. Foi o ato final da tragédia que Brenda havia escrito para si mesma. A juíza Gonzales não poupou palavras. Ela olhou para Brenda do banco, sua expressão ilegível. Brenda Holloway, Gonzales começou. Você recebeu um distintivo, uma arma e a confiança desta cidade. Você usou o distintivo como um escudo para seus crimes e a arma como uma ferramenta de terror. Você construiu um império sobre o sofrimento das pessoas que você jurou proteger. Gonzales fez uma pausa, deixando o peso do momento se assentar. Você pediu misericórdia. Você pediu ao tribunal para considerar seus anos de serviço. Mas seu serviço foi uma mentira. A única verdade em sua carreira foi a violência que você infligiu. Pelas acusações de extorsão e agressão, eu a condeno a 30 anos de prisão federal. A cabeça de Brenda levantou-se bruscamente. 30 anos. Ela teria 80 anos quando saísse. No entanto, Gonzales continuou, sua voz endurecendo para aço. Pela morte de um menino de 12 anos, cuja vida você roubou e cuja memória você tentou apagar, eu a condeno à prisão perpétua em prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. Não, Brenda gritou, a realidade estilhaçando sua compostura restante. Por favor, eu não posso morrer lá dentro. Por favor, levem-na embora, Gonzales ordenou. 2 marechais se moveram. Eles foram eficientes e frios. Eles içaram Brenda pelos braços. Ela chutou e lamentou, um som primal de desespero que ecoou pelas paredes de Mogno. Era o som de uma valentona que finalmente havia encontrado uma força que ela não podia intimidar. Enquanto a pesada porta lateral batia, cortando seus gritos, um silêncio profundo desceu sobre o tribunal. Não era um silêncio vazio. Era pesado com o encerramento. Evelyn Carter levantou-se. Ela alisou suas vestes, pegou sua bolsa e caminhou para o corredor. Ela parou brevemente na fila onde a mãe de Elijah estava sentada. As 2 mulheres não falaram. Evelyn simplesmente estendeu a mão e apertou a mão da mãe. Um reconhecimento silencioso. Está feito. Evelyn saiu do tribunal e foi para o sol ofuscante da tarde. Os repórteres gritavam perguntas. As câmeras piscavam, mas ela os ignorou a todos. Ela caminhou até seu Mercedes Vintage, destrancou a porta e deslizou para o assento de couro. Ela verificou seu reflexo no retrovisor. O rosto que a olhava de volta era mais velho, cansado e marcado, mas estava imperturbável. Ela ligou o motor. O rádio zumbiu, tocando um suave trompete de jazz. Evelyn permitiu-se uma única e profunda respiração, exalando a tensão dos últimos 6 meses. O império havia desmoronado. A tempestade havia passado. Ela colocou o carro em marcha e afastou-se do meio-fio, deixando o tribunal e Brenda Holloway em seu retrovisor para sempre. Uau! De uma valentona com um distintivo a uma prisioneira perpétua em uma cela federal. Brenda Holloway pensou que era intocável, mas ela aprendeu da maneira difícil que quando você atinge o rosto da justiça, a justiça revida com mais força. O que você achou da reação da juíza Carter? Você teria conseguido manter a calma? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de karma instantâneo e justiça feita, por favor, esmague o botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para nunca perder uma história. Postamos novos dramas toda semana. Obrigado por assistir e lembre-se, seja gentil, siga as regras e nunca subestime a pessoa com quem você está falando. Até a próxima.